Para falar sobre isso, eu vou chamar o advogado criminalista Olavo Hamilton, professor de Direito, né, que está em Mossoró, que trabalha em Mossoró, né, e queria primeiro agradecer aqui, Olavo, como está? Tudo bem? Mais uma vez aqui, a gente volta nesse tema. Não se esperava que demorasse tanto tempo, afinal de contas, as primeiras informações era que teria sido uma fuga, vamos dizer assim, de oportunidade, né? Mas de fato a polícia tem uma dificuldade em recuperar esses dois e em prender esses dois fugitivos. E a gente está falando aí, Olavo, e aí minha pergunta vai nessa linha, é o seguinte: número de agentes muito alto, né? A gente está tendo aí diárias, depois tem que ver exatamente qual foi o custo aí para fazer essa mega operação. E a gente sabe efetivamente que vamos dizer assim, esse deslocamento de agentes e servidores para tratar dessa fuga de dois fugitivos acaba deixando áreas também prioritárias em relação à segurança, vamos dizer assim, no vácuo, né? Usando aqui uma linguagem popular. Queria, enfim, é curioso, a gente no começo, a gente procurou você, conversamos sobre essa fuga, não sabíamos que ia demorar tanto. Queria que você falasse um pouco do que significa essas duas semanas aí de fugas e uma coisa que a gente já conversou aqui, a falta de debate sobre, de fato, o sistema prisional. Muita gente dedicada só a uma fuga. O sistema prisional brasileiro continua com todas as suas dificuldades, policiais que deviam estar cuidando de outra área estão lá, governo se desgastando, estão lá não, no seu caso estão aí, né? Governo se desgastando e, enfim, até agora tem-se notícia de prisões de pessoas que supostamente teriam ajudado, mas prender a dupla, nada. Muito boa tarde, Olavo Hamilton. Muito obrigado mais uma vez. Boa tarde, Leonardo. Estou à disposição para que a gente faça aqui alguns esclarecimentos. Agora, com a devida distância de 2 semanas, muita coisa fica mais clara, muita coisa fica de uma forma mais transparente para que a gente possa analisar o que efetivamente aconteceu. O Me que é que... parece que Por é a favor. prioridade número do Ministério da Justiça, recapturar essas pessoas que fugiram do sistema penitenciário federal, do presídio federal em Mossoró, que é de segurança máxima e que expõe alguns problemas, né, problemas humanos, problemas estruturais, dos quais alguns já se sabiam antes, outros não, e que, repito, com a devida distância de 2 semanas, talvez fique mais fácil da gente esclarecer alguns pontos. Quais são os pontos que devem ser esclarecidos, né, na sua avaliação? Leonardo, fica muito claro hoje que o principal problema que facilitou a fuga dessas duas pessoas são um problema humano. Não é preciso estar dentro do sistema para saber que há um protocolo no sentido de que todas as celas sejam visitadas diariamente pelos agentes penitenciários federais que estão lotados no presídio de Mossoró, como em qualquer outro presídio. Hoje já se sabe, a própria imprensa noticiou, de que para ter acesso à luminária e principalmente para cavar um buraco nesse espaço que havia para a colocação da luminária, essas duas pessoas que estavam presas retiraram vergalhões de uma escrivaninha que tem lá na cela, né? Bem, isso deve ter demorado muito tempo. Não se imagina que eles tenham feito isso dentro de 1 mês ou 2 meses, né? Cavar o concreto, retirar um vergalhão de ferro ou de aço para depois cavar um buraco no local onde estava a luminária. Então, essas coisas levam tempo. Nesse tempo inteiro, bastava que se tivesse tido acesso uma única vez a essa cela, se teria percebido muito claramente o estado de coisas lá, ou seja, as paredes cavadas, um buraco na luminária
e a fuga teria sido evitada. Então, por mais que se fale em falta de estrutura ou defeitos estruturais ou problemas com câmeras de segurança, me parece hoje que o problema que mais facilitou a fuga foi justamente uma deficiência no cumprimento dos protocolos de segurança e de vigilância que são próprios do Presídio Federal. Olavo, e nesse caso, efetivamente, a gente tem uma responsabilização de quem? Falta treinamento para essa turma? Falta atenções ali básicas em relação. A gente não está dizendo aqui que não possa ter fuga. Tem fuga nos Estados Unidos, tem fuga em países europeus, evidentemente que os detentos estão ali, os detentos que planejam fugir, que sabem que tem condenações maiores. Enfim, nesse caso desses dois aí são presos ligados a facções criminosas, evidentemente, que a gente sabe que o tipo de crime e o tipo de ação ele é bem diverso de um preso que não necessariamente está ligado à facção criminosa, que é recente, vamos dizer assim, no crime, ou mesmo está ali na cadeia por uma relação, por um crime de menor potencial e que é discutível até mesmo a presença daquela pessoa na penitenciária. Mas nesse caso, efetivamente, essas pessoas estavam ali já com, vamos dizer assim, com uma etiqueta, né, de presos de perigosos, né, de presos que deveriam ter um cuidado, inclusive estavam, e por isso mesmo estavam naquela penitenciária de segurança máxima, mas que a gente esperava, e aí é muito forte o que você diz, é muito grave do que você fala, que é o seguinte, servidores pagos pelo Estado brasileiro, que deveriam cumprir um papel dentro de uma penitenciária de segurança pública, de segurança pública e, nesse caso, de segurança máxima, efetivamente não cumpriram seu papel. Existe uma escala de responsabilidade nesse caso, porque o que o governo federal, e no caso do governo Dilma, eu conversei com alguns secretários do ex-ministro Dino, que eles diziam o seguinte, olha, saía, por exemplo, em relação a valores, ao orçamento que a penitenciária poderia ter para fazer determinadas contratações e determinadas obras nas penitenciárias. E, olha, a penitenciária lá tinha um orçamento próprio, que dava para ela fazer as coisas, não precisava necessariamente passar pelo governo central, pelo poder central em Brasília. Aquilo ali seria uma atividade da própria penitenciária. Tudo bem, amigo, só que quem colocou e quem faz numa escala a relação de onde deve ser, quem são as pessoas que vão ocupar aqueles cargos, seja de chefe, seja de chefia, seja subalternos ali, primeira escala vem claramente ali o governo federal, o poder central aqui em Brasília, que vai se estratificando ali, quer dizer, as responsabilidades. Não estou querendo fazer uma acusação aqui sobre em cima do ministério do ex-ministro Flávio Dino. Agora, claramente tem uma participação do governo federal nisso, porque escolhe as pessoas ali em última análise para aquele ponto. Outro ponto é também a responsabilização lá dentro. O Ricardo Lewandowski, ministro da Justiça, já praticamente a primeira ação dele é pegar esse, vamos dizer assim, linguagem popular aqui, esse pepino. Vai lá para Mossoró, afasta aquela direção da penitenciária, que sai dali, né, coloca um agente penitenciário que levou para Mossoró no lugar. Mas e aí, como é que fica essa cadeia de responsabilidades em relação a essa fuga? Queria que, claro que a gente não pode fazer nenhuma acusação aqui, mas é claro que tem que essa investigação, não só a investigação da fuga, efetivamente pessoas que podem ter ajudado, ter participado efetivamente, mas também tem que ter um processo administrativo muito bem feito aí, né, Olavo? Leonardo, em última análise, essa responsabilidade é do governo federal.
porque se trata de um serviço público federal. Mas óbvio que a gente não pode falar aqui em culpa ou responsabilidade do ministro, seja o atual, seja o anterior, seja o ministro do governo anterior. A gente também não pode falar em culpa nem sequer do secretário da pasta que lida com o sistema penitenciário federal. Agora, uma situação dessa em que, muito provavelmente, essas celas não estavam sendo vistoriadas todos os dias, como manda o protocolo, o ministro da Justiça não tem como saber que isso está acontecendo em um presídio no interior do estado do Rio Grande do Norte. É preciso se apurar o que efetivamente houve, por que foi que esse protocolo foi quebrado, se havia uma justificativa legal para a quebra desse protocolo, se havia alguma dificuldade que não se conseguiu superar para que esse protocolo não fosse respeitado. Tudo isso, muito provavelmente, está sob investigação, tanto na esfera administrativa quanto na esfera criminal, e eu tenho certeza que os resultados da apuração serão os mais corretos e verdadeiros possíveis para que esse fato não aconteça novamente. Se existe algo de positivo, Leonardo, que a gente pode extrair dessa fuga, é que certamente não só a penitenciária de Mossoró, mas como as outras 4 penitenciárias espalhadas, uma em cada região do nosso país, certamente estão mais seguras. Porque certamente o que aconteceu aqui servirá e está servindo de exemplo para que não se repita. Tanto do ponto de vista da deficiência no cumprimento do protocolo, quanto em relação a eventuais falhas estruturais ou de monitoramento. Aqui há 14 dias, né? Curioso isso, né? A gente está nesse contato aqui com Se tem uma coisa positiva nessa fuga, além do que você acabou de dizer, é você estar aqui com a gente no Poder Expresso há 14 dias falando dessa fuga. Isso eu preciso deixar claro aqui, a sua gentileza e com a gente aqui em explicar. Agora, há 14 dias, na sua primeira entrada aqui, você disse, olha, a população de Mossoró ela está, de fato, muito preocupada por conta dessa fuga. Eu estou ouvindo helicópteros aqui passando, você me disse há 14 dias isso. Como é que está hoje o clima na cidade de Mossoró? Bem, quase todos os hotéis estão ocupados pelas forças de segurança nacional, pelas polícias dos outros estados e do próprio estado do Rio Grande do Norte. Então, efetivamente, a gente vê essas forças na rua. Ainda é possível escutar os helicópteros passando, né, pela cidade, hoje com bem menos intensidade, porque muito provavelmente o perímetro das buscas foram alargados, então talvez esses equipamentos estejam muito mais na zona rural do que propriamente aqui nas proximidades do centro urbano. É óbvio que quando o tempo vai passando, a população vai esquecendo mais do que aconteceu e vai tendo também a certeza de que se essas pessoas ainda não se evadiram da área de Mossoró e Baraúna, que é um município circunvizinho, eles estão cada vez mais longe dos centros urbanos. Então, me parece que hoje a preocupação está mais na área rural, na zona rural, onde efetivamente se tem notícia de pessoas já abordadas, né? Se diz, inclusive, pessoas feitas em cativeiro para ajudar essas 2 pessoas que fugiram. Então, hoje eu posso dizer que o sentimento de segurança na cidade voltou à sua normalidade. Muito bem, Hamilton. Eu agradeço aqui mais uma vez a sua participação aqui com a gente. Enfim, de certa forma, o governo continua dizendo, né, que está próximo de capturar essas pessoas, né, que não deve demorar muito, mas de qualquer forma a gente volta a tratar desse tema contigo, assim, né, se tiver mais notícias, se tiver mais informações, e agradeço desde já mais uma vez a sua participação. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, Leonardo, e fico sempre à disposição.